reconhecimento, né, do nosso trabalho, do que a gente consegue contribuir em diversas camadas para a sociedade, para além do atendimento com as meninas, a gente achou importante provocar essa roda aqui de reflexão e de ação sobre esse assunto que é super importante e que muitas vezes a gente conversa no nosso cantinho, né? Só o poder público, ou só as organizações da sociedade civil, só a academia. E também agora hoje a gente tem o prazer de ter pessoas do corporativo aqui também para poder falar sobre isso. Então, a gente está muito feliz de ter pessoas diversas aqui, acho que não só pelas suas histórias, pelo seu território corporal, mas também pelas suas referências, de forma que a gente consegue criar uma rede para contribuir e falar desse tema, que é um tema da sociedade, né? Então, como é que a gente consegue elevar e unir as nossas forças, as nossas compreensões, os nossos repertórios, para poder endereçar isso e trazer uma ação, né, para essa temática que é super importante e relevante, estar presente, todo mundo é afetado por ela. Então, obrigada pela presença de todos vocês, por terem organizado um momento na agenda de vocês para estar aqui com a gente, para poder construir isso juntos. Agradeço aí a Revenere, que também organizou todo esse painel aqui para a gente, com essas pessoas super incríveis. Obrigada, gente, também. Agradeço a Realves, cadê a Realves, que tinha disponibilizado o espaço dela, o Legado Hub, que fica lá em Paraisópolis, para poder realizar. E também a Gabi, que super prontamente disponibilizou aqui pra gente. Está sendo um carinho ser recebido aqui pela Defensoria, super fluido, fácil também, nesse momento que a gente teve que, né, evento acontece dessas coisas, se organizar e falar com todo mundo para poder estar aqui no super conforto, para a gente poder conversar sobre isso. Então, gente, Realves, a gente quer chamar para ela dar uma palavrinha para poder contar um pouquinho do legado e falar como é que está funcionando. Obrigada, gente. Esse evento era para estar acontecendo em Paraisópolis, no Legado Hub, mas infelizmente a gente está mais uma vez sofrendo uma opressão policial e não é só o que acontece nas mídias. Eu vou voltar um pouquinho, vou me apresentar e aí eu continuo. Eu sou Renata Alves, sou nascida e criada em Paraisópolis, tenho uma produtora de audiovisual chamada Quebrada Produções, faço parte do Clique na Favela, onde vocês estão vendo os meninos aí captando as imagens, faço parte do consultivo do Mundo Aflora, foi um convite da Rê, e eu falei que era um propósito. Eu sou egressa do sistema prisional. Foram os 2 anos e 4 meses em que, naquele lugar, eu aprendi o que é o significado da palavra empatia real. Eu aprendi o significado da palavra equidade. Hoje eu sou uma pessoa que eu não luto por paz, porque há 500 anos o meu povo luta por paz. Eu sou uma pessoa que eu luto por equidade. Eu não luto por igualdade. Ninguém que está aqui é igual a ninguém. E isso é o que nos torna tão especiais. Então, o mínimo que eu tenho que lutar pelos meus é por equidade. O evento era para ser em Paraisópolis, né, no nosso espaço. A gente criou um hub de empresas e seria maravilhoso ter esse evento lá dentro da 2ª maior favela de São Paulo. Mas, infelizmente, há mais de um mês, a gente está sofrendo uma repressão policial, onde eu tive uma criança de 7 anos que teve um descolamento total de retina, perdeu a visão. Eu tive um menino de 16 anos que está usando bolsa de colostomia. E eu tenho uma moradora de 42 que teve as 2 pernas alvejadas. Quinta-feira, o que passou na televisão, que algumas horas anteriores eu estava conversando com a Rê e eu tinha sentido de não fazer lá, porque eu consigo entender o meu território, mas eu não consigo controlar o Estado, que é o que acontece dentro das periferias. Só desencadeou o que a gente já está vivendo há um mês. E que isso me lembra muito 2019, eu não sei se vocês lembram da morte dos 9. E que a gente foi gritando, e a gente foi pedindo paz, e a gente foi pedindo socorro, e nós não fomos ouvidos. E no meio de um baile com 10.000 pessoas, 9 adolescentes morreram. O mais novo tinha 13, o mais velho 23. E por incrível que pareça, que não seja mérito ou desculpa, nenhum deles tinha passagem pela fundação. Todos eles trabalhavam, até o mais novo de 13 anos. E quinta-feira, em frente à mesma viela, a gente tem cenas horrendas de um policial, 3 policiais saindo num tapa com um rapaz e ele foi alvejado na frente de N pessoas. Isso foi às 11 da manhã.
Às 11h45, eu tenho 2 escolas na Rua de Cima que liberam as crianças. Mais uma vez, poderia ter sido muito pior do que já foi. E a comunidade, a favela, que eu não tenho problema nenhum em falar em favela, a comunidade é como nós vivemos, a favela ela não pede mais paz, ela pede o direito de ir e vir como todos. Eu estou vivendo uma situação em que van escolar não passa, o carro do atende não passa, o morador não passa. Eu tenho uma neta de 3 anos. E quando meu filho sai para trabalhar, ela fala pro pai, cuidado com a polícia. Polícia dentro de favela era lúdico. Criança periférica, ela não tem medo e ela não hostiliza a polícia. Isso é história inventada, criança admira. Hoje eu estou vivendo com crianças que têm medo de polícia. Então, para mim, estar aqui é muito importante. Era muito importante que esse evento acontecesse lá. Mas é muito importante que esse evento aconteça, que foi o que eu falei, eu falei para a Gabi, a gente não pode parar. Obrigada a todos e a todas por estarem aqui nesse evento tão importante, esse assunto tão importante, para falar sobre combate de tráfico, né, de trabalho infantil, tráfico de droga, como sendo a pior forma de trabalho infantil. E eu me chamo Renata Mendes, eu sou fundadora e atual presidente do Instituto Mundo Aflora. O Instituto Mundo Aflora ele começou a nascer em 2003, quando eu pisei pela primeira vez dentro da FEBEM, que é a antiga Fundação Casa, no qual eu tinha 20 anos de idade. Fui fazer uma aula de yoga, dar uma aula de yoga voluntário, e eu me deparei com uma realidade que rompeu toda a minha bolha social, onde eu cheguei lá com várias ideias que a mídia tinha me dado, e eu encontrei, desculpe, tô com a voz um pouco louca, eu encontrei meninas iguaizinhas a mim, que tinham tido vivências muito parecidas comigo, inclusive com o tráfico de droga. Eu desde meus 15 anos, eu fumava maconha, e quem me dava maconha era meu namoradinho na escola, uma escola particular, na Zona Oeste de São Paulo, e onde eu jamais iria pensar que eu ia ser presa por causa disso. E quando eu fui dentro da FEBEM na época, eu encontrei meninas que tinham feito coisas muito similares que eu tinha feito, e elas estavam cumprindo medida socioeducativa de privação de liberdade. E aquilo foi um grande choque para mim, e no qual começou a nascer o Instituto Mundo Aflora, muito mais quando pessoas saíram, pediram ajuda para encontrar emprego, para se cuidar e voltar para o mundão, que nem todas falam. E eu acho que hoje, agradecer a presença de todos para a gente falar sobre esse assunto tão importante, porque o Instituto Mundo Aflora, a gente trabalha dentro dos centros de medida socioeducativa, a gente trabalha na reintegração, na saída, e a gente também trabalha com a construção e desenvolvimento de política pública. A gente faz articulação de rede, basicamente a gente fala com todo mundo, setor público, privado, todo mundo que vier falar com a gente fala, para trazer as necessidades que a gente ouve das nossas beneficiárias, para o que precisa ser mudado na sociedade. A Rê vai conduzir essa conversa com os nossos painelistas, e eu queria deixar vocês com algumas perguntas que eu carrego desde 2003, que são, minha cor. Se as drogas fazem parte da vida de todos nós, porque eu, na minha juventude, tinha certeza que eu não ia ser presa, enquanto as meninas na FEBEM tinham certeza que seriam. Qual é o meu papel dentro da sociedade quando consumo drogas como maconha, recreativa ou medicinais, quando outras pessoas estão sendo presas por isso? E quando essas pessoas que estão sendo privadas de liberdade são crianças e adolescentes? Rê, eu passo a palavra para você. Eu sou jornalista há 25 anos, eu trabalhei em redação por mais de 20 anos, com política, economia, cotidiano, tragédias, felicidades, coberturas grandes de eleições, de Copa do Mundo, de Olimpíada, enfim. Mas há 6 anos eu pedi demissão para poder me dedicar àquilo que eu acho que é o que a gente tem de mais importante, que é a nossa saúde, o bem-estar, a qualidade de vida. E, obviamente,
além de corpo, cabeça, coração, a gente tem toda a questão social que é absolutamente fundamental para a gente discutir bem-estar. Então, aqui a gente vai falar hoje sobre a relação do trabalho infantil com o tráfico de drogas. Quando a gente fala de trabalho infantil, não tem ninguém que não se sensibilize, né? Puxa, trabalho infantil. Mas quando a gente envolve o tráfico de drogas, tem uma compreensão, ou uma falta de compreensão, na verdade, de por que essa relação acontece, né? Parece que o tráfico de drogas para crianças e adolescentes é uma escolha, né? Então a gente vai trazer aqui elementos para que a gente compreenda que não é exatamente assim. Então eu já vou apresentar todas as pessoas e a dinâmica é a seguinte, né? A gente até pensou, vamos, cada um apresenta um pouquinho ali o seu PowerPoint e tal. Não. Vamos nos reunir para que a gente possa, a partir de algumas perguntas específicas, ampliar o nosso debate, né? Para que todo mundo que está aqui também, que tenha curiosidade, que tenha interesse, possa perguntar e participar. Estamos todos aqui participando. Vou começar com Douglas, para que você nos explique, né, Douglas, a gente falou bastante sobre isso, os fundamentos da Convenção 182 da Organização Internacional do Trabalho, a OIT, que trata sobre a proibição das piores formas de trabalho infantil e pede ações imediatas para a sua eliminação. Apesar de o Brasil ser signatário da Convenção 182, não há um consenso, né, pelo sistema de justiça sobre essa relação direta. Então, eu queria que você nos explicasse um pouco para que todos nós possamos compreender, né, na verdade. Obrigada. Agora foi, né? Bom, Renata, obrigado pela apresentação. Bom, a convenção da OIT, na verdade, ela surge num esforço internacional para conter especificamente o trabalho infantil e as formas que ele se apresenta, as manifestações do trabalho infantil se manifestam. O Brasil, ele é um signatário, né, e a convenção já foi, inclusive, recebida pelo ordenamento brasileiro, né, em um decreto dos anos 2000, que mais tarde foi atualizado em 2019. Então vejam, essa convenção que não só identifica, a convenção chama de utilização de crianças e adolescentes na cadeia de tráfico. Eu até trouxe aqui, não vou ficar lendo os artigos e tal, mas eles usam especificamente o termo utilização de criança e adolescente na cadeia de tráfico, identificam isso como uma especificidade do trabalho infantil e, portanto, o Estado signatário teria que tomar medidas para conter e também prevenir que esse tipo de situação não acontecesse. A situação do Brasil, ela é particular porque o tráfico de drogas, ele é criminalizado. Então já começa com um primeiro problema. O segundo problema em relação a isso é que, via de regra, os adolescentes, eles interagem com essa cadeia de tráfico sempre em conjunto, que foi o que a gente conversou hoje um pouco mais cedo, né? Então, eles normalmente estão relacionados com um adulto ou outro adolescente um pouco mais velho, ou às vezes até bastante mais velho. Então, a situação que a gente tem no Brasil é que o ECA propriamente estabelece, inclusive, um crime, que é o de corrupção de menores, que é um crime que existe, que é quando você pratica uma espécie de ato que seja considerado ilícito em conjunto com um adolescente. Então, se existe um crime dentro do ECA, inclusive, que identifica que a atuação de um adulto com um adolescente é crime, como que pode o próprio estatuto também criminalizar esse adolescente? Também responsabilizá-lo, porque vejam, né, a responsabilização socioeducativa, ela é entendida por alguns como uma espécie de intervenção do Estado, inclusive para garantir alguns direitos, mas eu acho que é um consenso que não é o que acontece. E o próprio ECA também estabelece formas de proteção que ele chama de medidas protetivas, medidas de proteção que inclusive podem ser utilizadas para esses adolescentes que estão em contato direto com o tráfico de drogas. Mesmo dogmaticamente, soa estranho, né? Porque, como a gente vinha conversando hoje cedo, a participação do adolescente, ela é ou mediada, ou seja, ele está participando da cadeia sem saber que ele está participando da cadeia, ou ele até sabe que ele participa da cadeia do tráfico de drogas, mas ainda assim ele não poderia ser responsabilizado pelo crime, afinal de contas, ele é adolescente, então, portanto, teria que passar por um sistema especializado de justiça, que é o sistema de justiça juvenil.
Então, de fato, responsabilizar um adolescente pelo crime de tráfico de drogas soa, inclusive, é possível, né, infelizmente, assim, em termos de a legislação prevê essa modalidade, mas ainda assim encontra esses problemas com outros diplomas, outros instrumentos que também estão vigentes no Brasil. Quer dizer, antes de ser criminalizado pelo tráfico de drogas, pelo trabalho no tráfico, ele deveria ser protegido pelo Estado, né? Então é anterior, ele tem algo anterior que está previsto no ECA e que não é aplicado. Exatamente, ele deveria ser entendido como uma pessoa que está em situação de necessidade, talvez se o Estado entender uma necessidade de intervenção, então uma intervenção para garantir direitos, né? E não uma intervenção socioeducativa que prevê uma responsabilização pela conduta tomada pelo adolescente, né? Que não é o caso do tráfico de drogas, que seria entendido como um adolescente que está ali colocado numa cadeia de trabalho, que inclusive é reconhecido pela OIT como uma das piores espécies de trabalho infantil. Oi, gente, boa tarde a todas, a todos, a todas. Obrigada pelo convite. Falar para vocês que eu tenho trabalhado bastante tempo, né? Pelo menos desde 2006 com essa temática. E a pesquisa que a gente fez, que a Renata mencionou, ela parte dessa ambiguidade, talvez jurídica, mas mais do que jurídica, que é: quem é esse adolescente, então? Ele é um autor de ato infracional ou ele é um trabalhador infantil, né? Se o tráfico de drogas é uma das piores formas de trabalho infantil, no que consiste esse trabalho, né? Quanto eles ganham? Quais são as trajetórias de adolescentes no trabalho, incluindo o tráfico de drogas e também no mercado informal? Quais são os riscos envolvidos, né? Então, eu quero destacar aqui para vocês duas dimensões dessa pesquisa que eu acho relevante para a gente conversar aqui, né? E dizendo que eu acho que o convite aqui é para a gente conversar, né? E daí eu queria aproveitar e dizer que o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, né, junto com outros atores, PNUDs, encomendou um manual, né, recentemente, inclusive uma das autoras está aqui com a gente, a Mari Chies, e esse manual ele vai dar algumas sugestões de fluxos, né? Entre esses fluxos está, inclusive, que o reconhecimento, né, depois pode-se falar mais sobre isso, mas de fato existem instrumentos para reconhecer que esse adolescente está numa situação de trabalho infantil. Mas aí na pesquisa, qual que é a primeira dimensão que eu quero chamar a atenção para vocês? É que a gente, conversando com adolescentes, com famílias, a gente foi compreendendo que os adolescentes que estão no trabalho infantil no tráfico, eles estão, na verdade, a trajetória deles mostra uma intermitência em diferentes tipos de trabalho infantil. Então, esse adolescente que foi pego, autuado por tráfico de drogas, na verdade, esse já é o 6º, 7º, 10º tipo de piores formas de trabalho infantil pelo qual ele já passou. Assim como o mercado de trabalho de suas famílias, em geral, são mercados de trabalho desvalorizados, né? Suas famílias muitas vezes estão na base da sociedade salarial. Então, mulheres guerreiras, né? Trabalhando muitas vezes em casa de família, mais de 3 dias por semana, sem carteira assinada. Mulheres que trabalham na reciclagem, meninos, pais, né, de meninos e meninas que são pedreiros, ajudantes de pedreiros, também trabalhando, né, em carga e descarga de objetos pesados. Então, a situação do trabalho, né, desses adolescentes tem a ver também com a situação de suas famílias também. E esses adolescentes estando no tráfico de drogas, isso mostra pra gente que eles não querem estar nesse lugar. Eles não querem repetir os locais, as condições de trabalho que os seus pais estão envolvidos. A Defensoria Pública tem a função constitucional de oferecer atendimento jurídico integral e gratuito. E é importante a gente atentar essas duas palavras, integral e gratuito, que não é só defesa processual e acompanhamento, embora eles também façam parte. Nós temos a obrigação de dar voz aos nossos usuários e representar processualmente, mas especialmente na temática da infância e juventude, que a gente tem que invocar a proteção integral, o nosso acompanhamento deve ser voltado também para a rede de proteção e para o atendimento desse adolescente, dessa criança, da maneira mais completa possível pela rede socioassistencial. Nesse sentido, a gente tem que lembrar que não é só o encaminhamento do processo, mas nós fazemos isso pensando no tráfico. A Defensoria Pública atende tanto os processos de conhecimento para fazer
fazer a defesa quando um adolescente é acusado do cometimento de ato infracional, quanto os processos de execução de medida socioeducativa quando já tem a aplicação de uma medida. Todos esses processos aqui na capital são concentrados no Fórum do Brás, que é considerado o maior fórum da América Latina para a questão de infância, que concentra ali todos os casos infracionais da capital. E a nossa atuação com relação ao reconhecimento do trabalho infantil é muito transversal, porque é muito difícil que tenha essa permeabilização do judiciário de entender a questão da política do tráfico como uma exploração do trabalho infantil. O manual do CNJ, que ela citou, é extremamente importante para trazer esse norte para os operadores do direito. E quando começa a leitura desse manual, a parte de abertura, ela faz uma entrevista com os magistrados operadores do direito sobre o reconhecimento do tráfico de drogas como uma forma de exploração do trabalho infantil. Mais de 90% dos magistrados não reconheciam a ligação entre essas duas temáticas. Então, o tráfico simplesmente é ali um ato infracional para que tenha uma consequência simples e fácil que está prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente, que é a aplicação de medida socioeducativa. Fosse tão simples assim, seria mais fácil, mas nem assim é. Na verdade, o artigo 122 do Estatuto da Criança e do Adolescente, ele não daria abertura para a aplicação de medida socioeducativa de internação para os atos infracionais equiparados ao tráfico. Vou falar que a letra de lei é bem chato mesmo, mas porque é importante que a gente lembre. Esse artigo, ele traz a previsão da medida de internação, que é a medida mais grave prevista no nosso sistema socioeducativo. Tem restrição de liberdade, vai ter aplicação de medida com restrição da liberdade da Fundação Casa, esse ambiente que todos nós, né, já temos o mínimo de conhecimento aqui presente. E ele traz os requisitos que são a praticado com violência ou grave ameaça, a reiteração do cometimento de outros atos infracionais ou o descumprimento de uma outra medida socioeducativa anteriormente imposta. O outro era para ser um caso com desfecho positivo, mas ele não tem desfecho, então a gente vai ter que aguardar os próximos passos. Não é um caso meu, mas é um caso contado pelo núcleo. É de um colega de Ribeirão Preto. Ele trouxe essa argumentação do manual, levou para a juíza que acompanha os casos da infância infracional. E considerando que tinha também um relato não só do adolescente, mas também da mãe, do grau de exploração que ele sofria, era um adolescente que, veja bem, né? Um todo de 16 horas seria inaceitável para qualquer pessoa, não precisaria nem ser adolescente para ser uma condição absurda e exploratória. Nesse, ele também tinha um plantão bastante à noite, de 12 horas, então ele trabalhava de 7 a 7 no tráfico. A mãe contou em audiência que ele tinha dificuldades de aprendizagem, e por isso ele era evadido da escola e tinha muita dificuldade de fazer com que ele retornasse, por conta de sofrer também bullying dos colegas no sistema educacional e não conseguir fazer com que esse adolescente se aproximasse mais do sistema de educação. E com base nisso, a juíza reconheceu a convenção, a aplicação da convenção, fez um controle de convencionalidade no caso concreto, com base nos relatórios do depoimento familiar, e não aplicou medida socioeducativa nesse adolescente. Mas houve recurso do Ministério Público e o Tribunal de Justiça entendeu que o tráfico, sendo ato infracional, não precisaríamos entrar nesses meandros de discussões tão profundas a respeito da exploração, porque ato infracional tem que ter medida, e aí foi aplicada a medida socioeducativa. A gente está com caso no STJ, esperando que pelo menos os ministros tenham um pouco mais de sensibilidade, mas ainda não tem um desfecho para contar aqui do que vai acontecer nesse caso. E eu estou na Fundação desde 2006 e é uma coisa que nos intriga muito, porque de fato o tráfico não é grave ameaça à pessoa. Então eu fico pensando nesses 18 anos de fundação, o que leva, né, a gente nem sei se poderia estar falando isso, mas um juiz a internar um adolescente por tráfico, né? E eu penso que o trabalho da defensoria é árduo, porque muitas vezes é sem êxito, né? Falar a verdade é sem êxito, porque o juiz interno. Então, eu fiquei buscando aqui no ECA, né, já trabalhei na Escola de Formação da Fundação Casa com Legislação e sempre busquei um artigo onde fundamentasse essa internação. E eu achava, né, agora com a sua fala a gente vive aprendendo, que era no inciso 2, por reiterados cometimentos de ato infracional. Então, se ele não se fundamenta nesse artigo 122, inciso 2, onde que ele se fundamenta para internar um adolescente por tráfico de drogas, né? Essa é uma luta antiga, uma discussão antiga, na época da doutora Berenice, a gente discutia muito isso com o Conselho Tutelar, com CONDECA, SEDECA, CNDCA, para desmistificar, porque de fato, os nossos números, o nosso maior número de adolescentes é por tráfico de drogas. O menor número é o homicídio, o latrocínio, é o furto. Agora o tráfico é o campeão na fundação.
Então eu fico pensando onde que o juiz se fundamenta para internar um adolescente por tráfico. Eu deixo essa pergunta também para a nossa reflexão. Obrigada. Obrigada, gente. Então, nesse ambiente que é reflexivo, eu não represento todo o Poder Judiciário na sua mentalidade prática, né? Eu represento uma pequena prática. Antes de começar a falar o que eu entendo por justiça, eu vou recortar em 3 pontos para ficar mais pedagógico, mais fácil de entender. Enquanto vocês me trazem essas reflexões e pesquisas aprofundadas, eu me lembro do seguinte: faz aí um tempinho, assim, uns 2 ou 3 meses, que a gente teve uma questão com um jovem acolhido no sistema de acolhimento, do sistema de proteção, não a internação por ato infracional, em que ele veio perguntar para mim, para a promotora de justiça, o seguinte: é um jovem de 14 anos, negro, a sua mãe é pessoa em situação de rua há muitos anos, o pai dele estava preso e depois faleceu, não temos conhecimentos de outros familiares. Ele viveu toda a vida com uma avó e aí chegou, ela alcançou uma idade tão assim, senil, que já não conseguia cuidar dele, ele foi acolhido. Ele perguntou o seguinte para nós, dentro da sala da promotora de justiça: doutor, é o seguinte, por que eu, quando fumo maconha na frente da escola, a polícia pode me pegar e me parar e me levar para a delegacia, e os meus colegas, filhos dos professores, não podem ser levados ou nunca são abordados? E eu achei essa pergunta tão difícil, tão complexa, abri centenas de gavetas dentro do meu cérebro para tentar explicar para ele qual é esse processo social que leva ele a essa situação na frente da escola dele, diante dos colegas com quem ele convive, que é um pouco do que a Renata nos trouxe. E aí, os senhores me desculpem a simplicidade, mas como é que eu ia responder para ele? Porque você é pobre, porque você é preto, porque você não tem uma rede de apoio, não tem uma família que te dê um suporte e você é vulnerável economicamente. Como que eu vou dizer isso para um jovem que está perguntando para mim como é que ele resolve aquele problema que ele está expondo? Esse é um recorte. Um outro recorte super importante como é que é o nome? A Ana falou sobre o risco a que esses adolescentes estão expostos. Eu fui juíza no interior do Ceará, no meio do sertão, chamava Sertão Central. Lá as facções, elas têm muita incidência, porque nós considerávamos, eu ainda considero, que a ausência do Estado em muitos lugares faz com que a aproximação com a atividade criminosa pareça uma forma de comunidade para eles, em que eles vão se identificando e vão se envolvendo. A primeira audiência que eu fiz como magistrada, a primeira audiência em que eu me apresentei como juíza, era um caso de um homicídio de um jovem de 11 anos. Ele tinha sido morto, esquartejado, jogado no rio, e eles filmaram esse feito para dar uma lição para os jovens que, comprando droga, não podiam pagar e passavam a trabalhar e depois não conseguiam vender o suficiente. Então o jovem foi morto assim, de uma forma brutal. Foi a minha primeira audiência. A segunda coisa que eu quero falar, que a Renata insiste nesse ponto, que é da minha própria história, né? Porque eu sou uma das poucas juízas negras nesse tribunal, e inclusive uma das poucas juízas negras nesse país. A gente tem um percentual ínfimo aí, que acredito que no último censo estava por volta de 5%, 10%, mas aqui no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo é mais ou menos assim o quantitativo. De 3 mil juízes, nós temos 19 mulheres negras. E é impossível exercer a jurisdição sem a sua própria posição no mundo. Eu acho que isso não se separa. E eu até tenho um lugar muito diferente, talvez, do que boa parte de vocês, porque eu não cresci num ambiente urbano, como suponho que boa parte de vocês cresceram. Eu nasci na zona rural, no Vale do Ribeira, que é o interior de São Paulo. Essa localidade até hoje é considerada a localidade menos desenvolvida desse estado. E, por outro lado, ela é a maior reserva de Mata Atlântica contínua do país, então ela tem uma riqueza de biodiversidade gigantesca. Eu nasci lá também, onde existe o nosso maior quantitativo de populações tradicionais, comunidades quilombolas, e hoje eu tenho sob a minha jurisdição mais de 30. Então, assim, os ambientes em que eu exerço a minha jurisdição me possibilitam repensar e pensar muitas e muitas vezes questões que não são trazidas como questões prontas, como a questão da raça, que é um recorte muito significativo nesse trabalho na infância, seja protetiva, seja infracional.
E, além disso, eu tenho uma história de ter crescido num ambiente rural, sem acesso à educação formal na escola. Onde eu morava não tinha escola. Então eu aprendi a ler e escrever em casa com os meus pais, que eram lavradores. E minha mãe, por muitos anos, foi empregada doméstica, evidentemente. Minha mãe é uma mulher negra, e toda a sua família negra, e toda a sua família descendente dessas pessoas que foram escravizadas e que até hoje ocupam aquela região. E isso me fez e me faz olhar tantas coisas que se apresentam como questões para nós de uma forma diferenciada, porque eu não posso dizer que uma opção por, então, assim, só para resumir, eu cresci nessa realidade. A gente foi embora para a cidade por necessidade de acessar a educação, porque eu tinha aprendido a ler e escrever em casa, mas isso não era suficiente, né? E aí, quando eu era criança, meu pai morreu e a minha mãe era a principal figura, né, dentro daquela casa. Eu não tenho como dizer, porque senão seria verdade, que eu de certa forma me aproximei de alguma atividade que a gente considera teoricamente como criminosa, falando abstratamente, porque eu tive uma conexão muito profunda com literatura quando eu era criança. Como eu aprendi a ler muito cedo, isso foi de fundamental importância. Os senhores me desculpem porque me emociona. Uma coisa interessante considerar. Eu tive acesso à literatura muito cedo, porque apesar dos meus pais serem da roça e terem pouco acesso à educação em si, eles davam um valor muito especial à arte, à cultura e à literatura. Então, apesar de eu não poder acessar um mundo que não estava disponível para mim, eu podia supor que aquele mundo existia a partir do meu contato com a literatura. Então, eu gastava toda a minha adolescência lendo, e isso foi, assim, de suma importância para eu conseguir pensar que a minha mãe... Só que a minha mãe, ela não dizia que era impossível para mim. Pelo contrário, se eu perguntar para ela hoje, ela vai continuar dizendo que várias coisas são possíveis. Minha mãe dizia o contrário, ela dizia, olha, nossa vida... É uma fala muito importante, eu acho, especialmente para falar diante de meninas negras e mulheres negras. Minha mãe dizia que não era grata pela sua vida porque ela considerava que a gente podia alcançar mais. Então ela dizia, não, você não vai ver aquilo que eu vivenciei, você vai viver mais. E aí isso foi me orientando, sempre foi me orientando, né, como uma crença profunda de que se a gente tem um mundo, a gente precisa trabalhar para transformar ele. Porque aceitar como ele para certas pessoas isso não é uma opção. O Emicida fala uma coisa que eu gosto muito, que há pessoas que são sonhos coletivos. Então eu acho que é isso que a gente tem que ter um esforço de se colocar nesse lugar, principalmente eu, no lugar que estou, de refletir essas questões que estão muito próximas de onde eu vim, da minha própria realidade. Se você não sabe como é que funciona no sistema, ou ele é muito burocrático, você tende a desesperança daquele sistema, você não acredita nele. E se você tem um baixo grau de instrução, você talvez não consiga perceber uma violação do seu direito. Então, assim, eu nessa ideia de poder contribuir, eu desenvolvo um sistema em que as crianças podem conhecer o nosso funcionamento, entender na sua linguagem, dentro das suas realidades. Eu não falo com elas burocraticamente, e não é um sistema de palestra. Elas podem conhecer o nosso funcionamento, conhecer a rede de proteção e ali transmitir uma ideia de aproximação e acolhimento. E, com base nisso, entenderem como é que funciona o acesso. Como que uma criança ou adolescente chega ao sistema de justiça se tiver um problema e não considerando que ele seja o problema, não sei se estão me entendendo, não considerando que o jovem é o problema que vai para o sistema de justiça, mas que ele tenha um problema e esse problema vai para o sistema de justiça e não ele como problema. 4 anos, moro no extremo da Zona Leste e passei pela Fundação Casa há 5, 6 anos atrás. Bom, vou começar pelo começo, né? Eu sou de uma família de 8, somos em 8. Eu sou o 7º mais novo. E meu pai e minha mãe, eles se separaram. Eu tinha 11, 12 anos. Meu pai bebia muito, chegava em casa muito louco, drogado, bêbado. E aí queria quebrar tudo. E além de gastar o dinheiro todo do salário na rua. E a minha mãe não aguentou muito e a gente apoiou, né? Se separar, senão alguém acaba morrendo. Seja nós ou seja eles. E aí com 12 anos eu comecei a trabalhar. Eu entregava panfletos, trabalhei de bandeira também, balançar bandeira, pra quem já viu. E eu trabalhava, ganhava R$20. O dia? O dia. E na época eu ajudava em casa.
E mesmo assim ainda guardava um pouquinho para fazer um currículo, tentar um serviço registrado. E foi até os 16 anos assim, tentando serviço, entregando panfleto, tentando serviço, balançando bandeira. Nunca consegui nenhum serviço registrado. Eu comia ou eu entregava um currículo. A maioria dos dias era isso. Então, com 16 anos eu comecei a trabalhar. E comecei com um aviãozinho, né? Eu levava a mercadoria até o local e eles me pagavam. Eu abastecia a loja. Passou um tempo, eu comecei a trabalhar na bolsa, na lojinha. E aí eu entregava a mercadoria. Aí eles viram que eu era boa, passei mais um tempo, eles precisaram de alguém para fechar o caixa. Eles estavam fechando o caixa errado, já era de madrugada. Foi uma ocasião, eu fechei o caixa, aí virei gerente. Aí eu comecei a gerenciar. Aí fechava o caixa e trabalhava como gerente. Aí eu já estava com 17 anos, para fazer 18, foi quando eu fui preso. Você ganhava quanto? Aí eu já ganhava, como gerente, já ganhava 150, 200 reais por dia. Trabalhava 12 horas. Pra mim aquilo era muito dinheiro, né? Você poder chegar em casa. Eu saía da lojinha, já passava direto no mercado. Comprava um monte de coisa e pra mim aquilo era o banquete. E com 17 para 18 fui preso. E fiz 18 lá dentro, né? E a gente estava falando, você me contou que com 8, 9, 10 anos você já ali dava uns recados, né, pros traficantes. Ah, é olheiro que chama, né? Ah, tem uma viatura, não sei o quê. Tem essa relação, né? Porque todo mundo mora ali, todo mundo se conhece, certo? A gente quando é criança, quando tem mãe e pai que dá dinheiro para comprar um docinho, aí tudo fica mais adoçado, né? E a gente via, eles falavam, não, vai ali na esquina ver se tem polícia, a gente dá 5 reais pra você comprar doce. A gente achava que era normal, né? Ah, não, tem não. Ganhava 5 reais, comprava um doce. E até hoje é assim. Eu sei porque ainda continuo na comunidade, até hoje é assim. Não importa a idade, pra criança ela não tá fazendo nada, ela só tá indo ver na esquina pra ganhar 5 reais. O que eu quero colocar é assim, o quanto que existem feridas parentais. O Estado é incapaz de repor de uma maneira mínima, né, de uma maneira suficiente, aquela que é a falta parental para aquela criança, né? Por exemplo, no caso do Levi, vou usar você como exemplo, porque eu acho que você, né, é um exemplo muito bem sucedido, a gente gosta de usar exemplos bons, bem sucedidos. Então, se a gente tivesse um Estado que fosse capaz de fornecer um modelo de lei, de ordem, e que acolhesse ele, né, assim, então ele teria no Estado uma presentificação de um pai que ele não teve na vida ali, porque o pai era muito mais desordeiro do que propriamente alguém que fizesse uma função paterna. Eu acho que numa condição também, né, de periferia, de favela, né, como vocês usam o termo favela, também a mãe está muito ocupada com a função materna, que é do cuidado, da proteção, né, de tentar fornecer ali subsídio para que a pessoa possa minimamente sobreviver. Mas à medida que vai havendo desenvolvimento, né, e a gente vai chegando então na adolescência, é necessário para o desenvolvimento do psiquismo que haja um distanciamento dessa mãe e desse pai, para que ele possa se reconhecer como um indivíduo próprio, um indivíduo só, um indivíduo capaz de se bancar, né, porque ele vai ter que ser a própria mãe e o próprio pai ao longo da vida dele, né? Assim, quando a mãe e o pai falecerem, ele vai ter que se sustentar e ele vai ter que se colocar a lei e a ordem. Então, o adolescente, ele precisa fazer uma diferenciação, e o trabalho de diferenciação que ele faz desses pais, então ele vai passar por uma fase de oposição a esses pais, né, assim, e nesse trabalho de oposição ele vai se identificar com grupos. Se o Estado não se apresenta como grupo possível, outros vão se apresentar, né, assim, e isso é uma necessidade humana, né? Então assim, tem que reprimir, tá, e vai colocar o que no lugar? Me conta. É igual a história na Cracolândia era isso, o paciente, a gente ficava lá, olha, tem que parar, tem que reduzir e tal. E o paciente vira e fala pra mim mesmo assim, olha, doutor, deixa eu te dizer uma coisa. Eu sou muito, né, assim, do povo, né? Sou muito povão, abraçado. Me conta aqui, me fala. E ele fala assim, vou te dizer uma coisa, você falando de eu parar de beber, eu moro na calçada. Né? Quando tá 3 horas da manhã eu tô com frio, eu não vou beber um álcool pra eu sobreviver ao frio.
né? Assim, eu penso, nossa, inclusive me chamo que eu bebo junto com você, porque me conferir eu não tenho condição, né? Assim, o que você vai colocar no lugar, né? Assim, e o psiquismo, ele está precisando do adolescente, ele precisa de um modelo. Ele precisa de um modelo para que ele possa se diferenciar desse pai, dessa mãe, como a gente se diferenciou, né? Eu tinha um lugar, chamava-se universidade. Ali eu me diferenciei da minha mãe e meu pai. Né? Assim, eu fiz coisas que eles não queriam que eu fizesse, mas que eu precisava fazer, eu não sabia quem eu sou eu e o que eu quero. Você tinha esse conflito? Puxa, mas e aí? O que você tinha medo de entrar nisso e não conseguir sair? Porque você tem exemplos ali de amigos que morreram, que foram presos, né? Privados de liberdade enquanto menores de idade. Como é que era essa sua relação com você mesmo? A gente, de uma forma ou de outra, sabia que não era certo, né? Mas também a gente não sabia o porquê cada um tava ali, né? Porque a loja é do lado da minha casa, praticamente. Então a gente via os caras tomar um cacete, os caras ser oprimidos. E eu pensava, não quero passar por isso, né? Não quero chegar a apanhar tanto assim ou ser moeda de troca. Que ser moeda de troca, você não vale nada, né? Então aquilo ficava no conflito, eu tenho que arrumar um trampo. Eu vou continuar no conflito até onde dá, mas eu vou conseguir um serviço. O conflito era diário. Até que uma hora o tráfico me empregou, né? O tráfico te empregou, é essa frase, né, gente? Porque a gente fica com medo de falar, nossa, ó, é um emprego, né? É um trabalho, é um ofício. Boa tarde a todos e a todas. Para contextualizar, né, eu e a Helena, a gente era colega da faculdade, a gente acabou descobrindo o Mundo Aflora e o Mundo Aflora descobriu a gente. Ao longo desses 4 anos de Mundo Aflora, a gente se separou nessa missão de eu ficar com os projetos de dentro, de fazer os projetos acontecerem do lado de dentro. Então hoje, a Isa e a Eva, inclusive, fazem as oficinas junto comigo, além de eu coordenar os outros parceiros, né, que estão aqui também, a Ju, agradecer todo mundo, a Luísa, a Gabi. Então nós temos vários parceiros que atuam dentro da fundação, além da nossa própria equipe, né? Tudo isso porque a gente falou muito em possibilidades, né? A gente vai lá oferecer possibilidades, né? Possibilidades principalmente de sonhar. Então eu acho que todo mundo que está aqui contemplou muito o que a gente faz lá dentro, nas palavras, quando a gente fala de sonhar, né? Muitos jovens que estão lá não sonham mais, né? Ou nunca sonharam. Então às vezes a gente também não pode chegar lá achando que eles sabem o que é isso. Então a gente vai lá proporcionar a experiência de sonhar, eles poderem querer ser alguém diferente do que eles acham que eles podem ser. A nossa oficina, a oficina que a gente toca, tem o nome de Papo Reto, porque isso é algo essencial para os adolescentes lá dentro. Então, se você fala o papo reto, ele vai te respeitar, né? E o que é isso? É o papo que não tem curva, ele é reto. Então, eu não vou mentir, eu não vou te prometer, eu não vou dizer que você vai conseguir um emprego quando você sair. A Helena vai falar um pouquinho aqui fora. Então não tem promessa, não tem historinha contada, a gente vai fazer um papo que é reto. Então eu vou vir aqui e eu vou dizer, eu quero te ouvir, eu quero entender a sua história. Se você não quiser falar, tudo bem, a gente fica em silêncio, né? Mas eu tô aqui para ouvir. E eu não sou o Estado, esse é um papel importante que a gente tem. O Mundo Aflora, ele é um outro lugar, né? Ele não é o Estado, ele não é a família. O que a gente faz lá dentro não sobe relatório para juiz, a gente também não é o judiciário, a gente é um lugar da sociedade que está entrando lá e dizendo, olha, a gente está olhando para vocês, a gente tem interesse de vir aqui e olhar para vocês. E aí isso faz com que o vínculo comece, né? E eles só procuram a gente no pós-medida porque o vínculo se constrói lá dentro. Então é um programa pensado nisso. A gente planta sementinhas lá dentro através do Aflora Visão, e eles procuram a Helena no Aflora Mundão. Então são 2 projetos que se complementam. Então é esse trabalho que a gente faz lá dentro de muitas pessoas, mas com um único objetivo, né? Que a gente tenha menos reincidência e consiga ressocializar esses jovens, né? E eu acho que o tráfico de drogas é o nosso grande concorrente. E aí a gente entendeu esse grande abismo também que tem, né? Quando a gente fala da adolescência, da infância e da adolescência, elas estão lá privadas de
qualquer tipo de escolha, né? Até na hora que elas vão no banheiro, que elas vão comer, que elas vão fazer, que elas vão vestir, qualquer escolha. E aí quando elas saem, elas estão de volta no mundão e é essa infinidade de ofertas e possibilidades, assim, enfim, vontades. E às vezes elas falavam, eu não sei o que fazer, né? Minha cabeça é, eu quero fazer uma escolha diferente, eu quero trilhar um caminho diferente, mas por onde eu começo, para onde eu vou, né? Então você está num lugar totalmente privado de coisas básicas e aí você vem pro mundão e você é solto, é o que elas traziam pra gente. Então eu busco, de certa forma, o que a gente escutava eu busco no Mundo Aflora um lugar para me apoiar, pra gente dar a mão, caminhar, né? E a gente fala muito isso, o nosso programa, que é o Aflora Mundão, de pós-medida, é um momento em que a gente dá a mão e a gente caminha juntos, né? A gente não faz por esses jovens, a gente faz com esses jovens. O que a gente escuta de muitas e muitos jovens que a gente acompanha é que eles sempre escutaram, inclusive das pessoas que eles achavam que eram suas redes de apoio, você não pode, você não vai conseguir, você não vai chegar, né? E aí quando elas olhavam para suas trajetórias de família, enfim, de pessoas em volta, realmente era o que a sociedade fala, né? E falava muitas vezes, não, para onde você vai? Como assim, como você vai? Então, a gente aplicou no Aflora Mundão essa visão que foca na individualidade de cada uma e de cada um, da gente entender qual que é a trajetória, que nem a Gabi falou, cada um tem a sua trajetória, cada um tem as suas questões, né? Isso é muito importante, mas a gente também pensa muito no que a Gabriele trouxe, da questão desse cuidado integral. Então a gente traz para perto da gente também os familiares e a rede de apoio das pessoas que a gente atende no mundão. Um adolescente periférico é por tráfico. A mais difícil. No asfalto as pessoas, da ponte para cá, as pessoas acham que, mas ele quis isso. Mas ele escolheu isso, e hoje nós tivemos, né, muito bem explicado e muito bem claro o quanto faz diferença. Você tem uma base, você tem um super-herói em casa, você tem uma heroína em casa, quando você vê o traficante dando R$5 do doce, né? Então, a fase mais difícil para o periférico, a decisão mais difícil da vida dele é ele ir para o tráfico. E mais difícil do que ele ir para o tráfico é a mãe dele, como a do Levi, saber que ele está no tráfico, saber que é errado e que ela pode perder aquele filho, ou preso, ou morto, seja na mão da polícia do próprio traficante, mas ele encher a despensa dela, ele pagar as contas, ele pagar o aluguel daqueles 2 cômodos que eles estão para ser despejados, ele comprar o remédio que está faltando, e não é que ela é conivente, é que a barriga está doendo, é que a doença está falando mais alto, ela já está num estado insalubre. E a gente está aqui para mudar isso. Eu costumo falar para os meninos que eu sempre estou puxando a orelha, né? O Estado, ele não teme quem passa fome, ele teme quem pensa. Hoje, a situação que a gente está vivendo em Paraisópolis, que não é diferente de outras periferias que estão acontecendo, é que lá é mais midiático, né? Mas em outras periferias está acontecendo a mesma hostilização policial. Como que eu viro para esses adolescentes que não estão indo para os cursos, que não estão indo para lugar nenhum, que não estão tendo o direito de ir e vir, de ir para as escolas, que dá para sonhar? Que existe um mundo da ponte para cá? Não existe. Porque, de novo, ele está vendo, ele está apanhando e está sendo esfregado na cara dele que não existe. Que ele não tem o direito. E é isso que a gente tem que mudar. Se eu tenho um menino roubando na Giovanni, o problema é meu que estou na favela e de quem está no Morumbi. Alguma coisa falhamos no meio do caminho. Em algum momento todos nós falhamos. Não só aquela mãe, né? Mas e a mãe, mas e o pai? Esse pai alcoólatra do Levi provavelmente não teve um pai que, ou se teve, também foi alcoólatra. Então a gente sabe que são histórias que se repetem, né? Ver o Levi aqui e muitas outras é maravilhoso, mas ainda não é a nossa realidade. O Mundo Aflora está aqui para que esse número de pessoas como o Levi aumente. Mas para isso acontecer vai depender de cada um que está aqui, da sua rede de apoio, que vai falando. É triste você ver um menino periférico morrer, a mãe não poder sepultar,
ou a passar na manchete do jornal, que ele era traficante ou que ele era aviãozinho. Voltando, nenhum dos 9 era traficante, aviãozinho, gerente, usuário, enfim. Mas tem que acabar com o baile funk, tá bom, mas o que eu tô dando pra eles? Eu moro num lugar de aproximadamente 130 mil habitantes que eu não tenho uma casa de cultura. E a única coisa que eles têm é o funk. Eu não vou criminalizar o funk, porque o mesmo funk que é tocado lá, eu pago pro cara 300, 500 mil pra ele tocar numa casa fechada. Por que lá eu tenho que pisotear e matar todo mundo? É isso que a gente tem que pensar. Coisas boas a gente tem que multiplicar. Tem que ter mais histórias como o Levi, não é florindo a dele. Porque até ele chegar aqui, foi livramento em cima de livramento, eita em cima de eita, viu? E não é com todos que acontece. Mas eu agradeço por terem tirado o tempo de vocês hoje, o dia de vocês hoje, para estar aqui com a gente. Obrigada. A gente trabalha com a Defensoria aqui, lá no DEIGE, né? A gente tem uma parceria grande, né? Com a Gabriele, com outros defensores. E com o Mundo Aflora também a gente já trabalhou em outras oportunidades. Só para dizer que esse tema é muito caro para a gente, o trabalho infantil no tráfico de drogas. A gente tem uma pesquisa em andamento em Santos, inclusive com a Ana Paula Gaudiano aqui. Aliás, parte da pesquisa que ela fez foi desenvolvida no DEIGE na época, né, também. E é uma pesquisa aplicada que está sendo, né, financiada pela FAPESP. E a ideia é encontrar uma maneira e um dos eixos, pelo menos na parte jurídica, de se antecipar e não deixar que isso seja judicializado como tem sido hoje. Tem várias, enfim, a pesquisa é complexa, tem vários eixos. Mas uma das coisas mais interessantes é utilizar, que eu considero mais interessante, é utilizar a justiça restaurativa para isso, né? Então, eu ouvi várias coisas aqui que me tocaram muito, assim, me fizeram pensar em como a gente poderia ter um modelo diferente de justiça, né? Eu trabalho na execução, então uma das coisas que a gente faz lá, né, uma das coisas que os técnicos da liberdade assistida mais falam é do tripé da LA, que a gente tenta fazer existe, né, do adolescente que está em cumprimento de medida de liberdade assistida, que ele trabalhe, estude e se profissionalize, né? E como isso é difícil, né? Porque geralmente o trabalho que aparece é um trabalho super precário, enfim. E quando aparece, isso ainda é chancelado por nós lá, né? Eu me incluo nisso, né? É um trabalho que tem toda a cara, né, de irregularidade, enfim, jornadas longas, enfim. E ainda assim é considerado algo bom, olha, ele está cumprindo a medida, né? Enfim. E eu acho que essa pesquisa lá em Santos tem esse potencial para a gente tentar fazer algo diferente lá, enfim. Mas é para dizer assim que que eu aprendi muito aqui hoje à tarde e parabenizar vocês pelo espaço aí e por trazer essas pessoas que, como o Levi, compartilham com a gente essas histórias e nos fazem aprender, né? Também elogiar também o fato de vocês terem colocado que não é só a questão material, mas também essa questão, porque isso também no fórum eu acho que a gente sente muito falta de ouvir isso, né? Não é só a questão material, né? No fórum também a gente ouve muito isso, basta um trabalho, não é só isso, né? Isso foi bastante frisado aqui, enfim, tem N questões que eu poderia levantar aqui, mas parabenizar muito vocês. Muito obrigada. Esse lugar cheio de pessoas comprometidas e ajudando e mobilizando, a gente conseguiu mobilizar muito rápido esse espaço, então agradeço muitíssimo. A gente não faz nada sozinho, a gente faz tudo junto. Temos pessoas do Conselho, do Consultivo do Mundo Aflora aqui, Patrícia, Mira, Rê, gente que acredita no trabalho que o Mundo Aflora faz há muitos anos, até quando a gente não acredita que não vai dar. Então isso é muito rico e é isso que a gente faz. A gente fala sobre sonhos, a gente traz a realidade que é dura, a gente fala com todo mundo, a gente se responsabiliza do nosso papel no mundo para transformar o que a gente não tolera mais.
Então é isso que a gente está fazendo aqui, juntos. E a gente tem muita coisa para fazer. A gente constrói política pública, a gente está na coalizão, a gente está em alguns espaços, para a gente não retroceder também, que sempre tem esse risco. E eu tenho a honra de dividir esse espaço com uma equipe muito comprometida. Então agradeço por vocês terem organizado esse evento, que foi impecável, e trouxe tanta sabedoria e troca. Rê, mais uma vez você estar aqui, ser parceira de sempre. Mas também quero agradecer os nossos investidores, porque para a gente fazer isso custa, né? Conhecimento custa, tempo custa. Mas a gente tem números que foram muito impressionantes e eu acho que para mim o que mais me toca é zero reincidência, né? E zero reincidência, a gente tem um dinheiro que a gente ajuda a ver na sociedade, não gastar, e mais do que dinheiro, pessoas voltando a sonhar. Então, vocês podem baixar, a gente pode tomar um chá. E saber como é que a gente pode colaborar também. Somos como parceiros, tem vários parceiros nossos aqui que fazem os nossos as oficinas dentro da Fundação Casa, fora da Fundação Casa, que abrem portas para a gente, que ajudam a gente a garantir o direito. Nós fazemos parte desse sistema de garantia de direito. A gente gosta de estar em espaços que a gente começa a elaborar números também, muito importante. Coalizão pela Socioeducação é uma delas. O Comitê Paulista pela Prevenção de Homicídio, a gente está desde o início também. Então a gente está em todo lugar. A gente é arroz de festa. Quando o assunto é garantia de direito de criança e adolescente, e principalmente para não precisar, o sonho do mundo afora é não precisar mais existir. Então a gente quer ajudar a ressignificar o sentido de justiça e principalmente que todas as pessoas, adolescentes que a gente toca, conversa, escuta, possam realizar seus sonhos, porque não é sonho, é direito. Então, gente, obrigada pela presença de todo mundo. E a gente convida aí para o POC, o pessoal da quebrada, para poder e estamos aí à disposição. Então, eu não tô vendo ela aqui atrás, ó. Atrás. Você tá escondida aí, agora sim. Aí, gente. Só gente linda! Show!